Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem magnetizar dinheiro, enquanto outras vivem sempre lutando contra as contas? Por que determinados indivíduos conseguem transformar cada obstáculo em oportunidade de lucro, enquanto tantos outros permanecem presos no ciclo da escassez? A resposta não está na sorte, no berço de ouro ou em conexões privilegiadas. Está em algo muito mais profundo e acessível do que você imagina. Existe um segredo milenar, registrado nas páginas mais antigas da humanidade, que poucos realmente compreendem. Um princípio que os grandes milionários da história descobriram e aplicaram sistematicamente para construir fortunas inimagináveis. Napoleon Hill, o homem que estudou mais de 500 milionários durante 25 anos, revelou que essa força misteriosa é responsável por todo o sucesso financeiro genuíno. Mas aqui está o que vai chocar você. Esse mesmo princípio já estava documentado há milhares de anos, muito antes de Wall Street existir, muito antes dos primeiros bancos serem fundados. Estava escrito em um livro que talvez você tenha em casa, mas nunca olhou com os olhos de quem busca prosperidade material. Prepare-se para descobrir como homens e mulheres comuns utilizaram essa sabedoria ancestral para sair da pobreza e construir impérios financeiros. Prepare-se para entender por que a Bíblia não é apenas um livro espiritual, mas também o mais completo manual de enriquecimento já escrito na história da humanidade. Você está prestes a conhecer os segredos bíblicos que Napoleon Hill identificou nos milionários mais bem-sucedidos do século XX. Segredos que podem transformar sua relação com o dinheiro para sempre. Napoleon Hill não era um homem religioso no sentido tradicional. Era um investigador científico, um pesquisador obstinado, que passou 25 anos estudando a mente dos milionários mais bem-sucedidos da América. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, todos abriram suas vidas para Hill descobrir o que realmente os diferenciava das pessoas comuns. O que Hill encontrou o deixou perplexo. Todos esses homens, independente de suas crenças religiosas, aplicavam inconscientemente princípios que estavam escritos nas páginas da Bíblia há milênios. Eles tinham descoberto, através da experiência e do fracasso, as mesmas leis que Deus havia revelado aos patriarcas para dominar a terra e multiplicar recursos. Hill chamou isso de filosofia do sucesso, mas a Bíblia chama de sabedoria divina. Em Provérbios 8:18, a própria sabedoria declara: "Comigo estão as riquezas e a glória, os bens duráveis e a justiça." Não é coincidência que os homens mais prósperos da história tenham seguido, mesmo sem perceber, os padrões estabelecidos pelo Criador. Mas aqui está o que vai revolucionar sua compreensão. Hill descobriu que esses milionários não apenas pensavam diferente, eles tinham desenvolvido uma relação específica com uma força invisível que os guiava em cada decisão financeira. Uma força que eles chamavam de intuição, sexto sentido ou inspiração súbita. A Bíblia tem um nome para essa força: Espírito Santo. E quando você entende como acessar essa sabedoria divina para questões materiais, você descobre que não existe separação entre prosperidade espiritual e financeira. Elas são faces da mesma moeda, aspectos complementares de uma vida abundante que Deus sempre quis que você vivesse. Você já parou para observar como pensa sobre dinheiro? Seja honesto comigo por um momento. Quando você vê alguém muito rico, qual é seu primeiro pensamento? Deve ter herdado, certamente roubou de alguém, sorte de quem nasceu no berço de ouro. Você percebe o padrão? Sua mente foi programada para ver a riqueza como algo impossível, imoral ou inacessível. Essa programação mental é como um vírus silencioso que devora suas possibilidades financeiras todos os dias. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você acelera, faz força, mas não sai do lugar. Pior ainda, você culpa o mundo, a economia, o governo, os ricos, mas nunca examina o que está acontecendo dentro da sua própria mente.
A Bíblia diagnostica essa condição com precisão cirúrgica em Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Suas crenças sobre dinheiro não são apenas pensamentos inocentes. Elas são forças criadoras que moldam sua realidade financeira. Se você acredita que é difícil ganhar dinheiro, sua vida se organizará para provar que você está certo. Se você acredita que os ricos são gananciosos, você rejeitará inconscientemente oportunidades de enriquecer. Napoleão Hill chamou isso de autossugestão negativa, a prática destrutiva de programar a mente para o fracasso. Mas o que ele descobriu nos milionários foi exatamente o oposto. Eles haviam reprogramado suas mentes para ver oportunidades onde outros viam problemas, para ver abundância onde outros viam escassez. Como está escrito em Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. A força está disponível, mas primeiro você precisa limpar sua mente das crenças que a bloqueiam. Deixe-me contar a história real de um homem que descobriu esse princípio da forma mais dolorosa possível. Era 1929, o ano do grande crash da Bolsa Americana. Enquanto milhares de investidores perdiam tudo e alguns chegavam ao suicídio, um jovem vendedor de seguros chamado W. Clement Stone decidiu fazer exatamente o oposto do que todo mundo estava fazendo. Enquanto as pessoas entravam em pânico e falavam apenas de crise, Stone começou cada manhã repetindo uma frase simples: eu sinto-me saudável, eu sinto-me feliz, eu sinto-me próspero. Os colegas pensaram que ele havia enlouquecido. Como alguém podia se sentir próspero no meio da maior crise econômica da história? Mas Stone havia descoberto algo que mudaria sua vida para sempre. A mente humana não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Quando ele se via prosperando, quando sentia a emoção do sucesso, quando visualizava clientes comprando seus seguros, algo extraordinário acontecia. As oportunidades começavam a aparecer como se surgissem do nada. Em 5 anos, Stone havia construído uma empresa de seguros que valia milhões de dólares. Enquanto outros culpavam a crise pelos seus fracassos, ele usou a mesma crise para criar uma fortuna. Mais tarde, Stone se tornaria mentor de Napoleon Hill e juntos escreveriam livros que transformariam milhões de vidas. A chave não estava na situação externa, estava na resposta interna. Stone havia descoberto que controlar os pensamentos é controlar o destino. Ele aplicou, sem saber na época, o mesmo princípio que Josué recebeu de Deus. Este livro da lei não se apartará da tua boca. Antes, meditarás nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Agora chegamos ao coração da questão, ao conceito que separa os milionários das pessoas comuns. Napoleão Hill descobriu que todos os grandes acumuladores de riqueza dominavam uma habilidade específica. Eles conseguiam transmitir seus desejos para o que ele chamou de inteligência infinita e receber de volta orientações práticas para materializá-los. Hill observou que esses homens não simplesmente desejavam dinheiro, eles criavam uma conexão mental tão intensa com seus objetivos financeiros que pareciam receber inspirações sobrenaturais sobre quando investir, quando recuar, quais oportunidades perseguir e quais evitar. Era como se tivessem um conselheiro invisível sussurrando estratégias vencedoras em seus ouvidos. O que Hill não percebeu na época é que esse processo tinha um nome bíblico: oração. Mas não a oração desesperada de quem implora por esmolas divinas. A oração de quem entende que foi criado para dominar, multiplicar e prosperar. A oração de quem compreende que Deus é sócio nos negócios, não apenas consolador nos problemas. Jesus ensinou esse princípio com clareza absoluta em Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre.
Os milionários que Hill estudou haviam descoberto como transformar seus desejos financeiros em orações tão específicas, tão carregadas de fé e emoção, que o universo conspirava para atendê-los. Eles não esperavam milagres caindo do céu. Eles criavam as condições mentais e espirituais para que os milagres se manifestassem através de oportunidades práticas e decisões inspiradas. A maioria das pessoas ora como mendigo, mas os milionários oram como herdeiros. Essa diferença fundamental determina se você receberá migalhas ou banquetes, se viverá de favor ou construirá um império. Napoleon Hill percebeu que os homens mais ricos não suplicavam ao universo. Eles exigiam o que sabiam que lhes pertencia por direito. Essa mentalidade não é arrogância, é alinhamento. É compreender que você foi criado à imagem de um Deus que possui tudo e colocou você na terra para administrar, não para mendigar. Quando Abraão negociava com reis e acumulava rebanhos e riquezas, ele não estava sendo ganancioso, estava cumprindo seu propósito divino de prosperar e ser bênção. Hill descobriu que esses milionários praticavam inconscientemente o que a Bíblia chama de oração da fé. Eles se viam já possuindo aquilo que desejavam, sentiam as emoções do sucesso antes mesmo de conquistá-lo e mantinham essa visão com uma convicção inabalável até ela se materializar na realidade física. Marcos 11:24 revela o segredo técnico por trás desse processo. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que as recebereis e tê-las-eis. Note o tempo verbal. Crede que as recebereis. É futuro certo. Tê-las-eis. É posse garantida. A fé verdadeira não é esperança duvidosa, é certeza antecipada. Os milionários estudados por Hill haviam desenvolvido essa certeza antecipada em relação aos seus objetivos financeiros. Eles não esperavam ver para crer, eles criam para ver. E quando você domina essa inversão de processo, quando aprende a possuir mentalmente antes de possuir fisicamente, você descobre que o universo é um sistema de entrega extremamente eficiente. Napoleon Hill teria ficado impressionado com José. Aqui estava um homem que recebeu informação privilegiada através de revelação divina, desenvolveu uma estratégia de longo prazo baseada nessa informação e executou o plano com a disciplina absoluta durante 14 anos consecutivos. José compreendia que Deus não apenas abençoa, ele revela oportunidades de negócio para aqueles que sabem escutar. Como está escrito em Provérbios 27:14, abençoando alguém, o seu amigo em alta voz, madrugando de manhã, por maldição se lhe contará. A prosperidade verdadeira não vem de bênçãos barulhentas, mas de sabedoria silenciosa aplicada consistentemente. A história de José revela algo que poucos cristãos compreendem. Deus não é contra o acúmulo de riqueza, ele é contra o desperdício de oportunidades. José não apenas sobreviveu à crise, ele prosperou durante ela porque soube distinguir entre consumo e investimento, entre gastos e aquisições estratégicas. Essa mentalidade de administrador, não de consumidor, é o que separa os milionários das pessoas comuns. Napoleon Hill descobriu que todos os grandes acumuladores de riqueza tinham desenvolvido o que ele chamou de consciência de oportunidade. Eles viam possibilidades de lucro onde outros viam apenas problemas. José aplicou esse princípio em escala nacional. Transformou 7 anos de abundância em capital para investir durante 7 anos de escassez. Mas existe um detalhe na história de José que muitos pastores evitam mencionar. Ele enriqueceu cobrando caro durante a fome. Vendeu comida por preços estratosféricos quando as pessoas estavam desesperadas.
Isso pode parecer cruel, até você entender que José estava aplicando uma lei econômica fundamental. Valor é determinado pela necessidade e escassez. Mas atenção, essa técnica exige precisão absoluta. Você não pode ter dúvida pela manhã e fé à tarde. Você não pode visualizar prosperidade e falar de crise. Você precisa manter um estado mental consistente de já possuir aquilo que ainda está buscando. Deixe-me apresentar um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Um homem que aplicou esses princípios de prosperidade de forma tão magistral que se tornou o segundo homem mais poderoso de uma superpotência mundial. Seu nome era José, mas sua história é muito mais do que você aprendeu na escola dominical. José não era apenas um jovem que interpretava sonhos. Ele era um estrategista econômico genial que usou uma revelação divina para controlar toda a economia do Egito. Quando o faraó teve os sonhos sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, José não apenas interpretou a visão, ele apresentou um plano completo de gestão de recursos que transformaria uma crise devastadora em oportunidade de enriquecimento nacional. Aqui está o que as lições da escola dominical não contam. José propôs que o Egito cobrasse impostos sobre a abundância dos 7 primeiros anos e armazenasse grãos em escala industrial. Quando a fome chegou, ele não distribuiu comida gratuitamente. Ele vendeu. Primeiro, as pessoas pagaram com dinheiro. Depois, venderam seus animais. Em seguida, venderam suas terras. Por último, se venderam como servos. No final do processo, José havia concentrado toda a riqueza do Egito nas mãos de Faraó. Ele transformou um país inteiro em uma corporação com um único dono. Foi o maior movimento de concentração de riqueza da história antiga, executado com precisão cirúrgica durante uma crise global. Jesus ensinou esse mesmo princípio em Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? A prosperidade bíblica não é baseada em sentimentalismo, mas em planejamento estratégico e execução disciplinada. Os milionários estudados por Hill haviam aprendido a pensar como José, sempre alguns passos à frente, sempre preparados para transformar adversidade em vantagem. Eles não gastavam dinheiro, investiam recursos, não compravam produtos, adquiriam ativos, não seguiam multidões, criavam tendências. Como José, eles compreendiam que riqueza verdadeira não é o que você ganha, mas o que você conserva e multiplica. É saber quando guardar, quando gastar, quando investir e quando colher. É ter a paciência de plantar hoje para colher amanhã, mesmo quando todos ao redor estão consumindo sem pensar no futuro. Agora você possui as mesmas informações que transformaram mendigos em milionários e escravos em príncipes. Você conhece os princípios que Napoleon Hill levou 25 anos para descobrir e que estavam escritos na Bíblia há milênios. A pergunta que resta é simples: o que você fará com esse conhecimento? Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. José não se tornou próspero apenas por saber interpretar sonhos. Ele se tornou próspero porque teve coragem de agir sobre suas revelações. Os milionários de Hill não enriqueceram apenas por ter boas ideias. Eles enriqueceram porque transformaram ideias em ações consistentes. Se você chegou até aqui, não foi coincidência, foi providência divina colocando em suas mãos as chaves para transformar sua vida financeira. Mas essas chaves só funcionam quando você as usa. Você precisa começar hoje mesmo a reprogramar sua mente para a prosperidade, a orar como herdeiro e não como mendigo, a pensar como administrador e não como consumidor. Comece identificando uma oportunidade que existe bem na sua frente, porque ela está lá, esperando você ter olhos para enxergar.
Comece visualizando sua vida financeira ideal com a mesma intensidade emocional que José manteve durante 14 anos de estratégia. Comece aplicando os princípios bíblicos de prosperidade com a mesma disciplina que os milionários aplicaram inconscientemente. E, principalmente, inscreva-se neste canal para continuar recebendo revelações que podem multiplicar sua riqueza. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam sair da mentalidade de escassez. Comente abaixo qual foi a revelação mais impactante para você. Seu testemunho pode despertar outros para a prosperidade. Como prometeu Jesus em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância não é apenas espiritual, é total. É tempo de você viver a vida próspera que sempre foi seu direito divino. A jornada da pobreza para a prosperidade não é um salto, é uma escalada. Cada degrau exige que você deixe para trás uma versão menor de si mesmo e abrace uma identidade expandida. Os milionários que Napoleon Hill estudou não nasceram diferentes. Eles se tornaram diferentes aplicando consistentemente os mesmos princípios que você acabou de descobrir. José não se transformou da noite para o dia. Ele passou por prisão, traição, anos de preparação silenciosa antes de emergir como o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. Mas durante todo esse processo, ele manteve uma convicção inabalável de que seu destino era prosperar e ser instrumento de prosperidade para outros. Essa é sua herança também. Você foi criado para dominar, não para ser dominado, para multiplicar, não para diminuir, para ser cabeça, não cauda. Como está escrito em Deuteronômio 28:13, e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus. Os mandamentos da prosperidade estão claros: renovar a mente, orar com fé, agir com sabedoria, persistir com disciplina. Não são sugestões, são instruções divinas para uma vida abundante. Napoleon Hill descobriu que os milionários seguiam essas instruções instintivamente, mesmo sem conhecer sua origem bíblica. Agora você conhece tanto a ciência quanto a espiritualidade da riqueza. Você tem acesso aos segredos que construíram impérios e transformaram destinos. O que acontece a partir de agora depende inteiramente de você. Você pode fechar este vídeo e continuar vivendo como sempre viveu. Ou você pode decidir que hoje marca o início da sua transformação financeira. A escolha é sua, o poder é seu, a oportunidade é sua e a bênção já está liberada. Que Deus abençoe você.